Seja bem-vindo, a paz do Senhor, é imensa satisfação estarmos juntos para mais um estudo semanal da Palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz, de grande poder em seus feitos. E que a palavra é essa que permanece para sempre, porque é a palavra do Senhor. Estamos dando continuidade, estudando tempos de conquista, baseado no livro de Josué, e chegamos à quarta lição, que nos trata de vencendo os obstáculos. A nossa lição básica do nosso texto do dia se encontra em Josué capítulo 4, 24, que nos diz: porque para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E aqui a síntese, aqui o autor nos traz o seguinte: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Glórias a Deus por isso. Os filhos de Israel está aqui, como falando, em tempo de conquista e vencendo os obstáculos. Os filhos de Israel, o acampamento dos filhos de Israel, daquém do Jordão, ele estava da seguinte forma: os espias já tinham se retornado, o povo já estava ali presente, e agora ia enfrentar o desafio, tinha esse obstáculo diante do povo para ele vencer, para adentrar a terra. A terra estava aí na frente, mas tinha obstáculos que ele tinha que ser superado. E isso nos remete ao seguinte, que muitas vezes tem problemas de ordem financeira, obstáculos, doença, tem diversos obstáculos. E nem sempre isso é culpa do inimigo ou é causado por nós, mas é porque Deus permite que eles ocorram. Mas, e em virtude disso, é preciso que tenhamos o discernimento de que Deus, ele opera sinais maravilhosos, grandiosos. Por quê? Porque ele é soberano, ele é Deus todo-poderoso e tudo pode. O nosso tópico de número primeiro nos traz: atravessando o Jordão. Aqui no subtópico 1 nos diz: um dia marcante para o povo. Que dia marcante isso aqui? O dia 10 de Abib ou de Sam. Esse dia aqui é magnífico, porque deu dois acontecimentos importantes. Primeiro acontecimento: os filhos de Israel outrora, quando eles estavam lá no Egito, escravizados, e Deus, com mão forte, ele tira os filhos de Israel exatamente nessa data, na celebração da Páscoa, ali. Ele resgata, é o momento que resgata os filhos de Israel da escravidão. E Deus, ele pela sua presciência, organiza, o povo passa 40 anos, e exatamente nessa mesma data é o momento do cumprimento da bênção do Senhor para os filhos de Israel, ali numa data da celebração da Páscoa. 40 anos depois. Mas isso aqui nos remete ao quê? Nos remete a algo que viria há séculos depois. Que seria exatamente aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Páscoa ao Calvário de Cristo Jesus. Exatamente remetia para isso, aquele que mudaria todo o destino da humanidade, que ele, como ele é o centro de todas as coisas, a partir dele ficou antes de Cristo e após Cristo, porque ele veio e mudou toda a história para sempre. A arca do concerto aponta o caminho. Aqui nos remonta que os filhos de Israel, ali quando ele trilhava pela questão do deserto, diante do Deus, ele enviou uma coluna de nuvem durante o dia, para que os filhos de Israel não fossem queimados, sapecados ali pelo calor causticante do deserto. E durante a noite, para que não, nas baixas temperaturas do deserto durante a noite, e o frio, a temperaturas negativas, não morresse ali de frio. Deus, ele providenciou todas as coisas. E agora, nesse momento aqui, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, ele ia aqui guiar exatamente o povo. E aqui nos mostra aqui três eventos importantes, que a arca da aliança ele foi carregado pelo sacerdote, exatamente em três etapas das Escrituras. Primeiro, nesse episódio aqui da travessia do Rio Jordão. Depois, em rodear a Jericó. E quando ele foi adentrar lá
em Salomão, lá no templo de Salomão, para colocar dentro do templo. Isso nos mostra o seguinte, e aqui o que nos traz? A arca ela simbolizava a presença de Deus, ou seja, ser guiado pela presença do Senhor. E aqui, agora, a partir do momento que os filhos de Israel não morariam mais em cabana, e morar em casa, mas que deveria estar essa presença de Deus no coração de cada uma daquelas pessoas, nos corações, na mente, para que obedecesse exatamente aquilo, as ordenanças que Deus ordenava através do seu servo, através de Moisés e aqui agora através de Josué. A providência mais importante para a conquista da terra, ou seja, rompendo aí mais um obstáculo. Que obstáculo é esse? Aqui, uma das providências, Josué ele fez outras providências, que se preparasse, que as pessoas se munissem provessem de comida, mas essa providência aqui ela é uma providência essencial. Ela falou que o povo se santificar, porque o Senhor havia de fazer maravilha no meio deles. E a santificação, ela nos remete ao seguinte, que Deus é o ser santo dos santos dos santos. Ele é o santo do mais alto nível. Somente Deus ele tem essa santidade grandiosa no mais alto e elevado nível de santidade. Nenhum ser tem um nível de santidade como Deus. Os serafins, lá em Isaías, no capítulo 6, verso 3, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, ele nos traz ali, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, primeiramente ele diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver, na vossa maneira de agir. E aqui o preparativo e nos aponta que os preparativos para entrar na terra, diz: olha, santificar as suas vidas, seja separado, deixa aquilo que, se tem alguma coisa em vocês que não agrada a Deus, que não agrada ao Todo-Poderoso, ao Deus eterno, ao Deus vivo, que seja lançado fora, para que você esteja apto para entrar na terra prometida que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. E isso nos remete para nós, que a igreja de Cristo, a marcha para a Canaã celestial, e nós como os membros devemos de maneira tal buscar a santificação para que possamos estar verdadeiramente aptos a contemplar ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E isso, o chamamento para a santidade, foi no passado e nos dias de Josué e também hoje no nosso presente, no nosso dia a dia. O tópico 2 nos traz o seguinte: as dificuldades no caminho da bênção. As bênçãos, é o seguinte, ela não acontece de maneira fácil, não é no abrir e piscar do olho, não é no estalar de dedo, não é dessa forma que as coisas ocorrem, mas tem desafio. Para se conquistar qualquer coisa tem desafio, tem prova. E uma coisa interessante, que cada geração tem os seus próprios obstáculos para vencer, tem o seu desafio. A geração de Moisés, ela ali liderada por Moisés, o obstáculo tinha o Mar Vermelho para atravessar. E agora estava aquela liderada por Josué, ele tinha o Rio Jordão cheio, com enchente para atravessar. Mas tinha algo muito interessante, que é através da fé não em homens, na fé na sua circunstância não, mas a fé no Todo-Poderoso, ele seria capaz de fazer sinais e maravilhas e romper todos os obstáculos que existem. Mas para isso, por isso que Josué preparou que o povo santificai, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Cada geração tem os seus obstáculos, mas temos que lembrar de uma coisa, que o Deus Todo-Poderoso é o mesmo, que operou com Moisés, que operou com Josué e que opera também nos nossos dias. A bênção, tempo de ceifa, olha o tanto que foi maravilhoso. Deus, ele pela sua presciência, ele sabendo de todas as coisas, ele planejou, preparou tudo para que o momento da entrada dos filhos de Israel na terra de Canaã coincidisse exatamente com a colheita dos frutos, com a colheita, com os frutos abundantes, com a produção da terra. E aqui o nosso comentarista ele até apresenta Eclesiastes 2:26, que o ímpio ele
prepara, junta, mas exatamente Deus concede para aqueles que são de bem. O Altíssimo, ele tem a sua presciência e sabe todas as coisas. E outra coisa também aqui que nos traz, que Deus ele já tinha escrito com antecedência o que o povo deveria e o que não deveria comer. E isso é uma lição para nós, que devemos extrair. O quê? Tem coisas, isso olha, ali tinha frutos, que embora tinha o cheiro agradável, aparência bonita, mas não era saudável para a sua alimentação. E isso para nós também é uma lição extraordinária, que tem coisas que embora a nossa vista é agradável, mas são caminhos que desagradam ao Senhor, são caminhos que não conduzem à salvação, são um empecilho, não é saudável para a nossa vida espiritual. E, portanto, não devemos seguir, mas devemos seguir as orientações e os preceitos que estão baseadas e vinculadas na palavra do Senhor, palavra viva e eficaz. O milagre da travessia do Jordão. Outra coisa aqui também é o seguinte, Deus ele age de diversas maneiras. A maneira dele agir é diferente em cada ocasião. Aqui no desafio do Mar Vermelho, Deus fez 2 colunas, separou o mar de um lado para o outro e fez ali aquela coluna e o povo passou em pé seco. E aqui no desafio do Rio Jordão, Deus ele fez uma barreira providencial, porque Todo-Poderoso ali, mesmo estando cheio, ele fez essa barreira providencial. A maneira de Deus agir lá com Moisés, tocou o cajado na água do mar, o mar se abriu. Aqui agindo Josué, Deus mandou que os sacerdotes levitas, com a arca da aliança, a arca do concerto, eles marchassem. Quando os pés dele tocaram na água, Deus ele fez essa barreira, e quando secou essa parte, os filhos de Israel passaram a pé seco. E aqui o que nos mostra? Que independente da circunstância, o Deus Todo-Poderoso, ele age nos nossos dias também. E como é que ele age? Ele age rompendo todos os obstáculos existentes. Nada pode impedir que o nome do Senhor seja glorificado. Seja que obstáculo for, seja ele feito pelo homem, ou seja até, inclusive, aqueles que Deus permitir, aqueles que são por efeitos naturais. Que Deus Todo-Poderoso ele possa agir e romper e dar vitória para você no obstáculo que você tem pelo poder do nome de Jesus. O tópico 3 ele nos trata da questão dos memoriais. Um evento para não esquecer. O primeiro tópico diz o memorial de Deus. E o que é isso, o memorial de Deus? O que é um memorial? Memorial é aquilo que se faz dada a relevância do acontecimento e para que as gerações futuras eles possam ver e lembrar daquele feito, daquilo que ocorreu. Que seja uma lembrança que para praticar ou para que seja esquecida. Exemplos, vamos citar aqui 2 memoriais, por exemplo. Se pegarmos aqui o nosso Memorial da Independência, a margem do Ipiranga, memorial da Independência do país, mostra ali disso, olha, aqui foi o fico, aqui foi independência ou morte. Tem esse memorial que nos remete aqui para a nossa independência do país. E as gerações futuras eles estudam isso porque é um marco histórico para nós, de fato, a independência do nosso país. Se pegarmos também o memorial ali do Holocausto que tem lá em Berlim, ali aquele memorial para as pessoas lembram, para gerações futuras lembram que praticaram aquelas barbarices contra os judeus, tentaram dizimar, mataram os judeus ali no Holocausto, que não seja praticada, isso para que essa lembrança. E esse memorial aqui, ele é feito exatamente com o objetivo. Que objetivo é esse? O objetivo de gratidão a Deus. Que aquelas pessoas que vissem, lembrassem dele. Opa, isso aqui foi o feito, a mão poderosa de Deus, o agir de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Era através para que lembrar aquelas pedras. Mandou que cada um homem de cada tribo, ou seja, 12 homens, pegasse a pedra e fizesse aquele memorial lingigal. Exatamente para que os filhos, que as pessoas lembrassem daquele feito que Deus ele fez de maneira especial ali, de maneira especial. E nos nossos dias, como é que ocorre isso?
ocorre a nossa gratidão, porque Deus ele faz coisa extraordinária, coletivo quanto individual, que devemos apresentar nossa gratidão, fazendo cultos de ação de graça, agradecendo, louvando a Deus e lembrando dos feitos que o Senhor fez por nós e dos feitos também que Jesus, Deus através de seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, e morrendo para nos conceder a salvação. Josué também ele resolveu fazer um memorial. Este não foi Deus que mandou, mas ele resolveu fazer esse memorial. Juntou ali as pedras exatamente dentro do Rio Jordão. E nos diz aqui o nosso comentarista que segundo os estudos da arqueologia, tempos posteriores, ainda ali na região de Lajeiro, havia as pedras soltas ali. Ou seja, mesmo mediante aquela correnteza do Jordão. Mas para que o pessoal se lembrasse disso. E aqui nos remete que Josué fez isso, ou seja, essas pedras estavam unidas, das 12 tribos, em que o povo estava unido para conquistar aquilo que Deus tinha mandado, aquilo que Deus tinha concedido através de ele prometer a Abraão, Isaque e Jacó, e estava sendo agora concretizada nesta geração. O propósito dos memoriais. Qual o propósito desses? O propósito é o seguinte, era para que os filhos de Israel, isso era comum, acontecia, as pessoas fazer voto em determinadas ocasiões, juramentos e fazer um memorial para que se lembrasse dele. E neste caso aqui, a finalidade era, uma vez erguida, para que as pessoas, que as gerações, quando as pessoas perguntassem o que é isso, ele apresentasse para aquelas gerações futuras o que Deus realmente tinha feito de maneira extraordinária naqueles dias. E aqui o que isso nos traz? Que esses memoriais foram erguidos exatamente para louvor e grandeza de Deus, pelos feitos que Deus fez e não feito que o homem fizera. No feito que o homem fizera. E nos nossos dias também temos o nosso memorial para fazer. Que memorial? Jesus ele disse o seguinte, que no arceio do Senhor ele instituiu para que fizéssemos um memorial até que ele venha. E outra coisa interessante aqui que Josué, ele falando que no livro de Josué, para que transmitisse para gerações futuras. Isso nos mostra também a nossa missão de transmitir a palavra do Senhor, essa palavra viva e eficaz para gerações futuras, para o presente e para que as gerações futuras conheçam os feitos que Deus faz cotidiano em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe de maneira especial, que os obstáculos que impede a sua vida, não sei qual a circunstância que você vive, que está no momento de pandemia, quero te dizer neste momento que o Deus o Deus de Josué, o Deus poderoso, aquele que mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, ele é que pode todas as coisas. Ele tem poder miraculosos para fazer operação de milagres e maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, em toda a sua administração, ou seja, em toda a sua maneira de viver. Deus ele pode fazer isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.